Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VS LH11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 2,85. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,79%. Mas cuidado, ele entregou todo esse dividendo para quem comprou o fundo nesses preços depreciados. Lembrando que esse é um fundo de base 10. Para quem tem um fundo lá na base 10, o dividendo não é tudo isso. Atualmente o fundo encontra-se a um PVP de 0,29. Isso indica que ele está com 71% de desconto. É um fundo que vem negociando com baixa liquidez, uma média de 134 mil por dia. E ele vem de uma queda, de uma variação negativa de menos 6,56% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Como eu disse, esse é um fundo de base 100. E quando esse fundo veio a mercado, lá nos idos de 2021, ele veio no momento que a Hectare, que era a antiga gestora desse fundo, vinha de um momento em que ela era muito bem quista no mercado, ela era muito bem visada. Então esse é um fundo que nasceu na base 10, mas quando ele veio a mercado, ele chegou a ser negociado a quase R$13. Só que passado algum tempo, que é normal para um fundo de papel, o fundo arrefeceu, houve o arrefecimento, né, da sua cotação, e ele voltou a patamares ali do seu valor patrimonial ali próximo dos R$10. Durante o ano de 2022, como ocorreu com todos os fundos de papel, esse fundo ficou orbitando ali um pouco abaixo do seu valor, na casa de mais ou menos R$9. E aí, durante o ano de 2023, ocorreu um fenômeno lá no fundo HCTR, que querendo ou não, acabou impactando aqui. Então, inicialmente, houve uma queda nesse fundo, para algo na casa ali de R$7 mais ou menos. Ele esboçou uma recuperação, mas em abril ocorreu um fenômeno lá que começou a ter reflexo lá no fundo HCTR, que caiu nesse fundo também. Então as cotas desabaram de R$8 para algo na casa de R$4. Passado esse primeiro momento, o fundo esboçou uma recuperação, chegando a 6, mas inevitavelmente o fundo continuou caindo. Rompeu novamente a barreira dos 4, beliscando ali, inclusive, lá já no final de 2024, ó, incríveis R$2,73. Então ficou até abaixo dos R$3, que é o valor que ele se encontra atualmente. Então a gente vê que, mesmo agora, nesses últimos 2 anos, o fundo ainda vem com tendência de queda, né? E não se sabe ao certo aonde que vai ser o fundo do poço para esses fundos. Esse, o TORD, o HCTR. Então os fundos vêm sofrendo bastante. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é mandato híbrido, ele é de segmento outros, fundo de papel. Ele é um fundo por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que atualmente conta ali com 72 mil cotistas e ele tem ali mais de 29 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,97, contudo, se a gente for ver bem, com uma marcação ao mercado e tal, né? Se isso estivesse sendo realmente feito, eu não acho que esse fundo estaria ali com um valor patrimonial acima de R$6, R$7. Mas a administradora, né, junto com a gestão aí, não fizeram a marcação no fundo aí. Então o fundo hoje vale 297 milhões, mas eu reitero, né? Acho que não é tudo isso aí que o fundo vale. E o fundo, o último entregue que ele fez, ele ultimamente vem estabilizando mais ou menos em 3 centavos de entrega. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo e a gente observa o seguinte, que o fundo vinha com uma rentabilidade já com uma certa dificuldade e desde que ocorreu a explosão da derrubada das cotas, aí o fundo veio com essa rentabilidade aí bem mais amassada, né? Então, desde que o fundo surgiu, ele vem ali com menos 60% de rentabilidade, o CDI do período 49, o IPCA 26, o IFIX 14 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 39% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê informações aqui como o dividend yield médio do fundo. E aqui fica aquele alerta. Cuidado para você não olhar apenas para esse critério de dividend yield. Por quê? Às vezes a cotação cai tanto que mesmo que o dividendo caia, o dividend yield sobe. Que é mais ou menos o fenômeno que está acontecendo com esse fundo. Então esse fundo ele vem se mantendo com dividend yield acima de 0,9, próximo ali de 1,2, não porque ele realmente está entregando isso. Novamente,
Para quem tem esse fundo na base 10, o fundo está entregando 3 centavos, isso dá 0,3 de dividend yield. Se fosse aí a fazer uma conta rápida, não chega a dar 4%, mesmo juros sobre juros aí, vai dar mais ou menos não chega a dar 4% ao ano. Então esse dividend yield aí que ele tem de 15% aí é porque em relação à cotação atual, né? Enfim, nominalmente dizendo, o que a gente observa? É um fundo que em momentos que ele estava rodando tudo direitinho, chegou a entregar 12 centavos, 9 centavos, 11 centavos, 15 até 18 centavos. Mas no momento que começou a ter a problemática lá dos devedores internos do fundo, aí começa a ter essa queda abrupta aí, né? Então o fundo começou a entregar 3 centavos, durante um período ele aumentou as suas entregas para 4 centavos e atualmente ele voltou a entregar 3 centavos aí. Aqui a gente vê os valores nominais do fundo. Então, no dia 11 de março, o fundo pagou no dia 18 de março essa quantia de 3 centavos. Lembrando que o vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, esse vídeo está sendo gravado em março, mas ele só vai ao ar em abril. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar, ainda não vai ter sido anunciado os dividendos ali de abril, mas, pelo menos baseado nesse último relatório gerencial do fundo, apesar de eu não ter mais tanta confiança na gestão e tal, segundo o relatório gerencial, pelo que eu vi lá, eles têm condição de manter esses 3 centavos de entrega aí. Então, aguardemos os próximos anúncios para ver se ele vai manter esses 3, se vai aumentar para 4, se vai, né, cair ou não, isso aí. Com fundos normais, já não é tão fácil de prever, imagina com um fundo, né, que teoricamente aí perdeu bastante a confiança aí no mercado. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato, acessível, e na aquisição da planilha, além de você ter um ótimo produto, você apoia o nosso canal aí, então desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books, são e-books com ótimo conteúdo, e-books baratos, acessíveis, na aquisição dos e-books, além de você ter um ótimo produto, vocês também nos apoiam financeiramente, desde já, muito obrigado. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente a doação que a gente recebeu, né? Então foi da Construtora Incorporadora, eles fizeram a doação para o nosso Pix, muito obrigado de coração, saibam vocês que todo apoio ajuda demais, muito, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. E aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Como eu disse, eu estou gravando esse vídeo no final de março e o último relatório entregue por eles é referente ainda a janeiro. E isso ainda com informações provavelmente lá de dezembro, né? Então a gestão também tem deixado a desejar, está um pouco mais defasada em relação a outras gestoras na entrega dos seus relatórios. Então aqui a gente vê, eu vou até dar um zoom aqui. A gente vê o seguinte, o fundo cobra de taxa uma taxa escalonada, né? E teoricamente é decrescente. Então, à medida que o fundo for crescendo, ele vai diminuindo as suas taxas. Acredito hoje que o fundo está nesse patamar, então hoje a taxa está em 0,95. Eles cobram performance de 20% se bater IPCA mais 4, e lá na frente a gente vai calcular na prática e ver o que as taxas representam aí pelo fundo. Aqui a gestão vem fazer alguns comentários, né? Eles falam o seguinte, o fundo distribuiu 3 centavos, referente ao resultado de janeiro, o que representa um dividend yield de 1%, sobre a cota média de ingresso no período, que foi de 2,95. Lógico que se considerar a base 10, né, aí esse dividendo aí não é de 1%, é de 0,3. No mês, houve uma redução nos resultados dos CRIs, impactados por fatores de pré-pagamento, no meu Quioreto aqui em dezembro, redução de dias úteis de PMTs, por causa de feriado no final do ano, redução da inflação de novembro, o que foi de 0,39 comparado com 0,56. Já em relação ao resultado do fundo de liquidez, houve um aumento no resultado, impactado pela elevação do caixa com pré-pagamento e alta da curva de juros. Ao longo do mês, a gestora esteve avaliando novas oportunidades de investimento para alocar o caixa.
visando usufruir do presente cenário macroeconômico para aumentar a rentabilidade no médio e longo prazo. Se você ler somente essas informações, aparentemente a gestão está fazendo um ótimo trabalho, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham a respeito, né, do trabalho que a gestora vem fazendo. Continuando, eles trazem aqui um resumo de como está o fundo. O patrimônio líquido do fundo está com 84% em CRIs, 21% aí estão adimplentes e sem carência. Todas as informações trazidas aqui, para mim, eu não dou tanta credibilidade, porque elas podem estar defasadas e nem tudo que a gestora coloca aqui, às vezes você fica sabendo por outras gestoras que não está bem do jeito que eles informam, sabe? Enfim, 61% estão em carência, 1,7% está inadimplente ou em negociação. Ainda sobre a carteira, informamos que o fundo foi impactado em menos 6% em dezembro, devido à remarcação lá do XBXO. Continuando aqui no relatório, eles continuam falando, ó, com a saída do fundo do IFIX no mês de janeiro, o regulamento estabelece que a taxa de administração e gestão seja calculada com base no valor patrimonial do fundo, atualmente R$ 9,93, e não mais sobre o valor de mercado como era antes, R$ 2,95. O valor da taxa de administração apresentado na carteira de fechamento refletiria essa mudança. No entanto, a gestão decidiu seguir com a remuneração sobre a cota de mercado, a fim de não prejudicar a performance do fundo e a rentabilidade dos cotistas. Se eles começassem a cobrar taxa em cima dos R$10, vocês iam ver que aí o fundo ia parar até de distribuir. Então eles não estão fazendo isso aqui só porque eles são bonzinhos e tal. Imagina se o fundo começa a cobrar em cima desses R$ 9,93 e para de distribuir. O rebuliço que isso não ia dar no mercado. Então, mas bacana, ótimo que pelo menos isso aqui foi uma boa decisão da gestão aí. O mês de janeiro foi marcado pelo cenário internacional, essa parte eu vou pular. Ele fala também em relação ao Banco Central, na época tinha aumentado a taxa Selic para 13,25. Só para vocês terem uma noção, quando eles trazem essa informação, isso ocorreu lá, ó, em janeiro. E nós, depois, 45 dias depois, acabou de ocorrer uma nova elevação para 14,25. Então as informações trazidas já são muito atrasadas, né? Enfim, né? Continuando aqui, traz a DRE do fundo. Então a gente vai olhar aqui no último mês. O fundo teve 1.095 de resultado, 990 de CRIs, 105 aí provavelmente de caixa. Ele teve de despesas, ó, 19 mil de administração e mais 40 mil aí de taxa de gestão. Ou seja, ele gastou 59 mil com a gestora e a administradora. Vamos ver na prática o que isso representa frente ao total que o fundo receitou. Então 59 mil vezes 100, dividido por 1.095.000 que foram as receitas do fundo. Então as taxas estão ali em 5,38, são taxas aceitáveis aí frente ao que o fundo vem distribuindo aí. E nesse mês, né, particularmente, ó, teoricamente o fundo distribuiu 896 mil, ó, e ele gerou 1 milhão de resultado. Então, esse patamar de entrega de 3 centavos é algo que está dentro mais ou menos da capacidade de geração do fundo aí. Isso na parte de caixa, né? E nessa parte eles mostram mais ou menos o que as distribuições representavam frente a que ele traz o dividend yield baseado numa cota de base 100, base 10. Ó. Então o dividendo era 0,38. Os últimos dividendos, ó, na casa de 0,2, 0,3. Isso aqui é um dividendo mais real do fundo, né? Porque, lógico, quem compra ele depreciado tem um dividendo até um pouco maior, mas há de se convir que muita gente tem um fundo lá naqueles patamares lá de 9, 10, 11 reais, né? Ele mostra a performance no mercado secundário também, que vem reduzindo com o passar dos meses aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ou já teve esse fundo aí no seu portfólio? Entre aspas, né, na época, você também caiu no canto da sereia. Por que eu falo isso? Eu já tive esse fundo, ainda tenho, mas eu considero como se eu não o tivesse mais. Então, até então, lá atrás, sempre eu falei isso e vou continuar falando. Para mim, o problema do fundo ser arriscado, para mim, isso não é o problema. Só que as informações não eram transparentes e claras. A gente olhava para o relatório do fundo e imaginava que era um fundo diversificado. Não se sabia na época de todas essas informações cruzadas, desses ativos que pertenciam ao mesmo grupo econômico, isso tudo não era muito claro. Em relação a ser um fundo de alto risco, isso tudo é tranquilo.
Então, se a gestão tivesse sido 100% transparente desde o início, e as pessoas tivessem posicionado sabendo de todas as problemáticas, até que aí tudo bem, eu não vejo como sendo um problema. O problema é que isso era camuflado. Depois, a informação, as gestoras, né, começaram a ser, de certa maneira, covardes, porque antes da problemática, os gestores davam entrevista, os gestores apareciam, os gestores eram aclamados, tinham até amizade com outros grandes informadores aí do mercado, com o pessoal da Suno, eles eram parceiros, eles tinham convívio e tudo. E depois que começou a dar problema, eles sumiram. Então eles não dão mais entrevista, eles não explicam, os seus relatórios não são tão informacionais assim. Então, enfim, né? É algo decepcionante, tendo em vista que, de novo, não por ter dado problema, por ser algo dos riscos e tal, não é isso. É o canto da sereia. Você acaba sendo induzido ou levado a uma informação ou situações que não eram bem aquilo, né? Mas, enfim, eu estou ainda assim tranquilo com as posições que eu tenho nesse fundo, no HCTR, porque eu prezo pela pulverização do meu portfólio. Então, o que eu tenho nesses ativos a posição é tão irrelevante que, se der algum problema, isso não vai afetar drasticamente o portfólio. E com isso, a gente pode ter vários e vários ativos, até mesmo de risco. Tanto que todos os outros ativos que eu tenho de risco, eu consegui, continuo mantendo. Eles não tiveram queda abrupta da entrega dos seus rendimentos, eles continuam aí rodando, né? Então, o problema que ocorreu gravíssimo foi com o grupo aí do Hectare, HCTR, Todd, o Deva, enfim. Mas, de toda maneira, eu tenho os ativos ainda, mas é como se eu não tivesse. Por quê? Porque eu não compro mais. Fundos que eu tenho arriscadíssimos, como o RPR11, eu continuei comprando. O IBCR, continuei comprando. Mesmo em momentos de queda. Esses eu não continuei comprando porque eu perdi a confiança na gestão. Eu perdi a confiança e, de novo, não é por causa de problema de risco. De novo, VGIA, CPTR, IBCR, o RPR, eu tenho tudo quanto é tipo de fundo que você pensar arriscado, eu tenho. E continuei comprando. Eles caíram e já voltaram a retomar. Porque o mercado enxerga que parte do risco aí já foi meio que superado. Eles ainda continuam arriscados, mas parte do risco foi superado. Mas a gente não vê o movimento acontecendo com esses fundos aqui, né? Então significa que o mercado enxerga que eles ainda possuem bastante risco, né? Enfim, não pretendo mais ter. E o fato de eu estar falando negativamente a respeito dos fundos, né? Não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Estude, pesquise, chegue você às suas próprias conclusões. Não seja aí influenciado pelo que os outros falam ou deixam de falar. Eu gostaria de reforçar novamente o nosso objetivo aí de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe as suas dúvidas lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Atualmente, segundo a gestão, de novo, porque para mim eu perdi a confiança na gestão, tá? Segundo a gestão, 84% em CRIs, 3,4% em FIIs, 10% em caixa, um caixa teoricamente elevado, né? Aqui a gente vê a disposição geográfica aí que o fundo possui, os segmentos que eles investem, e de novo, até então não era claro que o grupo GPK era 21% do portfólio. E aqui tem Mirante, One, SPE e tal, aqui tem vários outros que eu acredito ainda que vários desses outros sejam do mesmo grupo econômico. E é isso que eu falo, isso não era claro antes, não era transparente, sabe? Então, isso é de certa maneira um pouco decepcionante. Aqui ele mostra mais ou menos como é que tá os indexadores do fundo. Teoricamente seria IPCA mais 11, IGPM mais 14, IGPD mais 8, pré-fixados de 10, a média da carteira seria 12%. Por que eu estou falando seria? Porque já que não estão pagando, né, isso aqui não vale de nada, sabe? Tipo, era para ser assim, mas o fundo tem 73% da sua dívida em IPCA, 24% em IGPM e os outros segmentos aí que ele também possui. Aqui esses segmentos também para mim não são muito precisos, apesar dele falar corporativo, é praticamente tudo multipropriedade, isso também não era muito claro no relatório, né? Fala sobre LTV que para o fundo não tem valido de nada, senioridade para o fundo não tem valido de nada. Aqui a gente vê a disposição dos ativos. Eu vou passar aqui até por cima, mas se for do seu interesse, você vai pausando essa parte e dando uma olhada. Por quê? De novo, as informações aqui não são 100% precisas. A gente vai olhar lá no BCRI, por exemplo, aí tem informações lá muito mais precisas do que está aqui no relatório. Então, às vezes eles falam aqui que está inadimplente, adimplente, às vezes não está. Enfim,
Eu vou passar essa informação aqui e qualquer coisa vocês vão pausando aí, dando uma olhada com atenção aí. Aqui no final, eles mostram a sua exposição nos fundos imobiliários. Ele tem o lote metro quadrado e também o XBXO, que atualmente não vem conseguindo trazer resultado para o fundo, né? 3% do portfólio. E aqui a gente chega na parte final do seu relatório, que são os seus devedores. Em todos os outros relatórios de uma gestora, entre aspas, tradicional, eu falo, essa parte final é a parte mais importante. Só que, de novo, por toda quebra que eu vejo no fundo, eu vou ler para vocês aqui, por exemplo, só para vocês entenderem por que para mim isso não vale tanto, tá? Vamos lá, ó. Resort do Lago Parque. É uma multipropriedade lá no Goiás. Foi emprestado dinheiro, IGPM mais 13, IGPM mais 23. E é essa parte aqui que eu acho interessante. Ó. O que foi dado como garantia? Cessão fiduciária de recebíveis atuais, fiança e cobrigação das pessoas físicas, alienação fiduciária das cotas à SPE, fundo de reserva, 3 parcelas de pagamento, fundo de obra. Foi dado garantia, mas como o fundo, de certa maneira, ele também é sócio dos devedores, eles não executam as garantias. Eles não... É dado waiver, dar desconto ou dar alívio é normal, mas é dado waiver totalmente desproporcional ao que é praticado no mercado. Então as situações também não são 100% rápidas e transparentes, enfim, são vários pontos aí que para mim não me deixa tranquilo mais e nem disposto a acabar investindo no fundo. Enfim, não tem muito o que comentar, qualquer coisa, lê essa parte final, apesar de para mim, deste fundo aqui não trazer algo tão proveitoso para mim, sabe? Na minha humilde opinião. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário, o VSLH11, são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!